Já alguma vez pensaram como seria o mundo sem mulheres? Acaba a ser por isso que o livro que eu vou apresentar hoje fala, que se chama Belas Adormecidas e é de Stephen King e o seu filho Alan King. Aqui estão os pontos que eu vou abordar hoje. Eu vou falar um pouco da capa, dos autores, as personagens principais, do que trata a história do livro, algumas frases que eu gostei mais, o porquê escolhi o livro para apresentar hoje e vou dar a minha opinião. Há pelo menos 2 capas que eu saiba que existem e a que eu tenho é esta, então vou falar dela. Temos o título a vermelho, que simboliza o vermelho, o sangue, a morte, a fúria das adormecidas quando acordadas, que já vão perceber mais à frente. Temos no fundo, é um fundo cor azul noite, tem também que simboliza a escuridão da morte também, e tem também umas traças brancas a voar no fundo. Temos também os autores, que é Stephen King e o seu filho Alan King, como coautor. Acima do título temos uma frase a preto escrito "Não as acordes", e por baixo, como subtítulo, temos uma história onde, para além do medo, se entrecruzam o bem e o mal. Na lombada da capa é branca, tem também o título a vermelho, os autores a preto e 2 traças azuis. E na contracapa também tem o mesmo fundo azul noite, com algumas traças brancas, tem uma borboleta e uma traça vermelha aqui em cima, uma frase azul também a dizer o mesmo que na capa, "Não as acordes", e depois tem a sinopse. E aqui também tem o género literário, que é um thriller. Na capa eu mudava uma coisa, que é a cor das traças, porque mais para a frente já vão perceber um pouco melhor o porquê das traças, que a capa é cheia de simbologia, que só se percebe mais para a frente na história. E mais ou menos no início do livro tem informações sobre traças que dão lá, e tem também, por exemplo, a cor das traças, o que significa. Por exemplo, as traças brancas significam que alguém vai morrer, e as castanhas significa sono, sonhos, que é o que tem mais a ver com a história. Os autores são Stephen King e seu filho Alan King. Stephen King é um romancista norte-americano que nasceu em 1947, em Portland, no Maine. Ele começou a escrever contos ao mesmo tempo que participava de uma banda amadora de rock, e ele publicou o seu primeiro conto, In a Half-World of Terror, também ainda na escola. De 1971 a 1974, ele deu aulas numa escola secundária até ter publicado o seu primeiro romance, Carrie, que foi em 1974, que é sobre a história de uma rapariga que tem poderes telecinéticos. As primeiras páginas desse livro foram deitadas ao lixo por Stephen King, mas a sua esposa acabou por resgatá-las e encorajou a continuar. Depois temos Alan King, que nasceu em 1977 também no Maine. Ele é filho dos escritores Tabitha e Stephen King, e desde jovem que a escrita o atraiu e os seus contos e novelas cedo se destacaram pela boa recepção que eles tiveram junto da crítica e dos leitores. Ele publicou o seu primeiro romance em 2013 e 2016 e apresenta-se neste livro como coautor Belas Adormecidas. No livro temos uma extensa lista de personagens e eu vou aqui apresentar apenas as principais, aquelas que eu acho mais importantes. Essa é a lista. E temos Lila Norcross, que, assim, eu esqueci-me de dizer, mas o livro passa-se mais num ambiente prisional, então ou as pessoas ou estão a narrar dentro da prisão ou fora da prisão e a falar sobre a prisão. Então temos a Lila Norcross, que é a xerife da cidade de Dooling, e temos o seu filho, Jared Norcross, que é aluno, acho que tem 17 anos. Temos também Eric Blass, que é colega de Jared na escola. Depois estamos a trabalhar na prisão Vanessa Lampley, Don Peters, Clinton Norcross, também conhecido como Clint, que é marido de Lila e pai de Jared.
E temos as prisioneiras, que é a Janice Coates, Jeanette Sorley, Reed Dempster, Kitty McDavid, Angel Fitzroy e Eve Blake. Já devem ter reparado que o último nome que eu citei, Eve Blake, está entre aspas. Isso é porque quando ela foi presa, nós não sabemos o nome certo dela, o nome verdadeiro. Porque ela, quando foi presa, dá para ver que ela teve de pensar no nome, porque ela estava a mentir. Nós não sabemos o nome verdadeiro dela. Acaba por não dizer. A história é sobre uma doença que aparece na Austrália e vai se proliferando até a cidade de Dooling, que é onde passa a história, a maior parte. E chamam a doença de doença Aurora, principalmente, junto com outros nomes, mas esse é o que chamam mais, o que fica na cabeça. A doença só apanha mulheres, só as mulheres é que são contagiadas pela doença, e o que é que acontece? Elas, quando adormecem, aparece um casulo à volta delas, começando pela cara e depois pelo resto dos membros, e elas ficam adormecidas para sempre, a ir para um paraíso, supostamente. A não ser que alguém as acorde. E aí elas ficam raivosas, não são elas mesmas, e matam quem as acordou e toda a gente que elas virem nesse momento. E depois voltam a adormecer com o casulo a fechar. Mas, à medida que as mulheres vão todas adormecendo, a maior parte, percebem que há algo estranho na prisão de Dooling, que é uma mulher chamada Eve Blake, que ela consegue dormir e acordar sem ser contagiada, sem ficar adormecida. Então, alguns tentam proteger à procura de porquê, mas não sabem o que ela é. Ela será uma cura a ser estudada, um demónio a ser exterminado? Os homens já entregues ao seu instinto primitivo irão protegê-la, salvá-la ou irão destruí-la? Aqui temos duas frases que eu gostei muito na história, que a primeira delas ocorre após um incidente na prisão, quando estão duas prisioneiras numa cela e uma delas já está adormecida com o casulo e a outra, apavorada, cheia de medo, vai abrir o casulo para ver se está tudo bem, o que é que se passa, porque ela não sabe. Então ela abre o casulo e a que estava adormecida, ela acorda, fica raivosa e tenta matá-la. Quando isso acontece, uma guarda percebe o que está a acontecer e vai lá tentar parar. Ela chama a atenção várias vezes à menina adormecida, mas não acontece nada, ela continua a tentar matar a outra. Então ela acaba por disparar sobre ela e depois os seus olhos estavam fechados, a expressão de fúria tinha desaparecido. Uma expressão de serenidade inabalada assumiu o lugar dela. Depois temos a segunda frase que, independentemente do contexto da história, deixa muito que pensar. Outra coisa sempre sobre envelhecer. Esquece o que querias lembrar e lembras o que querias esquecer. Agora convido-vos a pensar nesta frase também. Eu fui à Bertrand há um tempo procurar um livro, porque estava sem um livro para ler, procurar um livro interessante. Eu estava lá a dar uma volta e esta capa e o título chamaram-me a atenção. Então eu fui ler a sinopse na parte de trás e achei muito interessante, então li. Como eu gostei muito do livro, eu escolhi-o para apresentar hoje. Como eu disse anteriormente, eu gostei muito do livro, mas não é um daqueles livros que me prendem a leitura. Eu no início estava até um pouco com preguiça de ler, só continuei a ler porque eu sabia que era interessante, mais lá para a frente. Porque no início não sabes onde é que estás, às vezes está uma pessoa a narrar num sítio, imagino dentro da prisão, e depois já estamos fora a falar de outra coisa qualquer e depois não percebemos o quê. Mas a partir do meio para o fim fica melhor, então eu gostei muito do livro. Eu não cheguei a falar da relação das traças no livro, como eu tinha dito, e como eu disse, as mulheres ficam à volta de um casulo à volta do corpo inteiro, e as traças são quem faz o casulo, no caso. E há algumas vezes na história, pessoas estão na rua e dizem que veem uma nuvem castanha de traças castanhas a voar. E então, isso. Esta foi a minha apresentação, espero que tenham gostado e ficado interessados no livro. Obrigada.